Olha só, tô animadíssima aqui já conversando com os entrevistados antes. A minha dupla hoje tá sentado? Christian até falou, olha, tenho lá as minhas controvérsias sobre isso. É bom que a gente também traz o tema para cá. Uma pesquisa feita por uma consultoria de tecnologia digital, que é a Cognizant, elencou as 21 profissões do futuro para os próximos 10 anos. Aí é bom que a gente vê se isso é possível, factível ou não. Só para a gente ilustrar um pouquinho, o Hashtag Educa separou algumas aqui que eu achei super curiosas na hora de fazer o roteiro. Vamos lá. Conselheiro de reabilitação para crimes cibernéticos praticados por jovens. Designer de voz para plataformas digitais de inteligência artificial. Auditor de algoritmo, eu confesso, gente, que eu não tenho nem a capacidade de abstrair isso, não tem como. Auditor de algoritmo, previsor de calamidades cibernéticas, Nossa. Consultor de fazendas verticais, arquiteto de marés, e nesse daqui especificamente eles salientaram a cidade do Rio de Janeiro como um possível lugar para desenvolvimento dessa profissão, que o objetivo é conter o impacto da subida do nível do mar nas cidades litorâneas. Nossa. Christian, Então, está muito longe ou as tecnologias, essa parte toda digital, realmente mudou a nossa maneira de ver até a geografia, o movimento das marés, a capacidade de crescer uma cidade, de trabalhar a quantidade de dados absurdas que a gente tem. Que cenário que a gente tem atualmente? Que profissões são essas para daqui a alguns anos? Então, mudou, tecnologia digital mudou muita coisa e está mudando muito rápido. Esse que é o problema. A gente, não só a gente, como as instituições também não estão conseguindo acompanhar isso direito. Só para falar da controvérsia aí da pesquisa, as palavras são dificílimas, eu acho que eu não entendi a metade do que está sendo dito aí, mas muito provavelmente, na minha opinião, ou esse é um futuro realmente daqui a 10 anos, acho que ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer, a velocidade daqui a 1, 2 anos a gente não consegue, daqui a 10 anos é mais difícil ainda. Eu costumo dizer que essas grandes pesquisas de profissões do futuro, elas estão mais interessadas em gerar mão de obra para elas mesmas, né? Então elas sabem que elas vão precisar desse tipo de profissão. As empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia. Hoje, grandes empresas em geral. Então elas já dizem para orientar os alunos, olha só, estuda isso porque eu vou precisar desse tipo de mão de obra, né? Elas estão mais preocupadas com elas mesmas do que com o futuro dos profissionais mesmo, que é o que eu estudo um pouco mais. Então, já avançando na pergunta que você falou, acho que prever futuro para 10 anos é impossível, mas o que a gente faz hoje em dia muito é prever o que a gente já tem, que já é futuro para muita gente, né? Então, eu costumo dizer que as coisas já existem, elas são só mal distribuídas, né? A tecnologia já existe. Imagina, você vai no núcleo lá da NASA, do MIT, até muita coisa aqui no Brasil mesmo, já tem muita coisa legal, só que até isso ficar viável economicamente, ou poderes políticos permitirem que isso chegue a todo mundo, demora. Então, essa parte toda de programação, de inteligência artificial e tudo mais, já tem muita coisa legal que a gente pode falar hoje por aqui. O papel do professor está mudando, né? A gente tinha um professor antigamente, isso faz parte de uma reforma educacional que não é exatamente do governo, é uma reforma educacional da sociedade. A sociedade está planetário, né? Tá demandando isso, né? O professor não é mais aquele que tinha o suposto saber e você ia para a sala de aula e tudo que ele falava você anotava e aquele era o ponto de acesso ao conhecimento que você tinha. Hoje não, a gente tem a internet com acesso ao conhecimento que vem do mundo inteiro, com muito pouco censura, o que chega a ser um perigo em determinados momentos, como o professor está falando, né? Mas aí o próprio aluno consegue ter acesso ao conhecimento. Pela internet, dentro de casa, ele consegue ter acesso ao próximo que ele se identifica, como o professor disse, ele se encontra na internet mais facilmente, porque na internet ele tem acesso a muito mais gente do que indo para a escola, né? Que ele tem acesso a algumas pessoas. Então, o papel do professor, eu entendo hoje, está mais como moderador dessa história toda, mais como um transmissor de valores, né? Para esses indivíduos, para que eles tenham uma orientação civilizatória dali para frente. E aí, de novo, é super importante não ficar só na tecnologia, em casa, na internet,
e ir ao encontro do outro, né, ir para a escola muito mais para o encontro do outro, muito mais para a inclusão num grupo, né, da participação em rede, que no final das contas, essa é uma das grandes habilidades do ser humano, que o computador vai pegar. A nossa capacidade de se movimentar em rede é muito forte. Isso, né, tem lá naquele livro, né, do Homo Sapiens, né, que ele diz a história toda do Homo, e nós chegamos até aqui e sobrevivemos a várias outras espécies, principalmente pela nossa habilidade de trabalhar em rede. A gente não é o mais forte de todos. A gente ganhou lá do Neandertal, que era muito mais forte que a gente. Pelo grupo, né? Porque o grupo se juntava e se comunicava, e aí a gente derrotou eles, entendeu? Então é isso que a gente tem como forte. Essa questão da solidariedade numa sociedade muito competitiva, apesar de aparentemente ser inconcebível, o que eu vou desenvolver no meu aluno? Solidariedade ou capacidade de competir? Essas coisas não estão dissociadas, muito pelo contrário. No futuro, e já no presente, né, como o professor comentou, aquele que tem mais destaque é aquele que tem a melhor capacidade de ser solidário com o próximo e de receber a ajuda do outro. Sem dúvida. Tem umas habilidades aqui, que essa pergunta estava mais para o final, mas eu vou trazer porque ela cabe aqui, né, que coloca como possíveis habilidades para as profissões do futuro, entre outras coisas, tem a capacidade de nós, seres humanos, nos relacionarmos com as máquinas, que estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Você falou de inteligência artificial. Eu vejo, por exemplo, os bancos anunciando para 2019, quase tudo agora vai ser por inteligência artificial, sistema bancário, ou seja, a gente já usa aqui pelo celular, né? Outro dia eu ouvi da minha estagiária, mas você ainda vai ao caixa eletrônico? Você vai ao banco fisicamente? Eu me senti jurássica com a estagiária de 25 anos, porque ela resolvia tudo pelo celular. Então, é a capacidade da gente se relacionar com as máquinas, mas também se relacionar com o humano, porque o humano acaba programando as máquinas. E aí, olha só, capacidade de adaptação contínua, aprender a aprender, né? A gente que lida com a educação gosta muito desse conceito. Capacidade de abrir-se ao novo e ao inimaginável, atualização constante, autonomia, capacidade de interação, né, com a máquina e com as pessoas também, colaboração, comunicação, empatia e solidariedade. Olha, muito bom. Então, eu acho que é legal, vou pegar o gancho que você falou da inteligência artificial, né? Por que a inteligência artificial, que é uma das minhas especialidades, desempenha um papel importante nesse assunto da profissão do futuro? Porque talvez nosso maior competidor hoje não é nem o outro, é o computador. O computador hoje está avançando muito rápido, a inteligência artificial nos últimos 10 anos progrediu muito enquanto de algoritmos de inteligência e está, sim, ocupando várias posições que nós humanos ocupávamos, né? Então, quando você fala de profissão, você tem um aspecto econômico aí, né? O que eu vou fazer para poder ganhar dinheiro e participar dessa sociedade no futuro, não ser, né, um excluído, né, economicamente, que é o que acontece em quase todos os lugares do mundo. Isso não é privilégio do Brasil. Em todas as classes sociais, então, né? Uma preocupação da sobrevivência isso. mesmo. Então, a educação, hoje, na minha opinião, ela perpassa pelo entendimento da inteligência artificial. Para mim, tem duas dimensões importantes aí, que resumindo todas as habilidades, você vai ter ou a pessoa que sabe programar, entende muito bem de matemática e de algoritmos e tal, e essas pessoas são as que vão estar desenvolvendo os novos algoritmos de inteligência artificial e colocando os robôs aí para substituir todo mundo, são em todas as áreas, tá? Acho que poucas áreas se salvam. E a gente tem uma outra vertente super importante, que acho que cada mês a gente vai ter que pegar para o nosso lado, que são várias dessas que você listou, o contato humano, né? Em inglês a gente chama de people skills. Então é a habilidade da gente nos relacionar com outro ser humano. Isso implica carisma, liderança, né? Empatia. Então, eu acho esse um assunto interessante, porque muita gente acha que assim, a inteligência artificial, o que ela vai mudar é o nível de qualificação educacional das pessoas. Então você tem que estudar para não ser derrotado pelo computador. E não é exatamente assim. O que acontece é o seguinte, um exemplo super interessante é de medicina, né? O médico estuda a beça, estuda 7 anos, mais do que talvez qualquer outro profissional, e hoje, obviamente, eles têm um serviço excelente, atende a todo mundo, mas eu aposto, com qualquer um que está nos escutando aqui agora, que um computador iria fazer um diagnóstico melhor do que qualquer médico no futuro. Então, um médico super especializado, ele está fadado a perder a profissão dele. Enquanto que um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, que estuda muito menos, mas ele tem a experiência humana, esse vai demorar muito para
para perder o seu emprego. Porque na hora que você estiver lá na cama sofrendo, você não quer um computador ao seu lado. Você quer uma mão segura para você conseguir aguentar o tranco, entendeu? Esse comentário que ele fez é muito pertinente, muito interessante mesmo, porque o acesso ao conteúdo ele é livre nas redes sociais, na internet, qualquer outra questão. Mas o contato humano, como você citou, do professor com o aluno, essa relação que é estabelecida é quase que insubstituível. A incapacidade, muitas vezes, por diversos fatores, da criança ter dentro de casa o carinho, a atenção que ele tem, por exemplo, na escola. Na nossa escola, o nosso horário é integral. Então, os alunos ficam 7h30 às 14h30. Eles relatam várias vezes, olha, eu fico mais tempo com vocês aqui do que com a minha família em casa. E aí eu falo, eu também, porque eu também trabalho à noite, então eu costumo dizer que na verdade, eu moro no trabalho e visito a minha casa de vez em Mas quando. é cada vez mais. É um contato maior com os filhos, com os meus alunos e até com os filhos dos meus alunos da noite do que com a minha família. Então, essa relação de empatia é importantíssima. Agora, você trabalha projeto de vida na escola com os seus alunos. De repente, você que está acompanhando o Hashtag Educa não sabe muito bem como é que funciona essa abordagem, essa metodologia do projeto de vida. Vamos lá, professor, como é que é? É muito interessante, é uma inovação assim, que foi implantada nos ginásios cariocas e que eu acredito que é um passo à frente da educação municipal frente a outras redes. Os alunos da nossa escola eles estão no 7º, 8º, 9º ano. A gente tem um programa de projeto de vida para o 7º, para o 8º e para o 9º. A ideia é que ele seja uma construção. No 7º ano, onde são criadas todas as bases que ele vai necessitar para se desenvolver enquanto aluno, ser humano e profissional. Então, são questões associadas à organização do tempo, à ética, a relações pessoais, a superar as suas limitações criadas, de repente, de fora. Enfim, no 7º ano a gente desenvolve essa base. No 8º ano, aquele prédio começa a ser construído, ele começa a ganhar uma forma maior. Ali a gente começa a identificar as habilidades dos alunos, a capacidade que ele tem de ser líder ou não, desenvolver lideranças, aquele que é mais tímido, trazê-lo, mostrar para ele que ele também tem capacidade de participar. E quando a gente chega no 9º ano, que é uma espécie de fechamento, é onde a gente entra com profissões. E aí a temática... Que já está começando a ficar próximo do ensino médio. Perfeito. E a escolha do que vai fazer. Né? E aí a gente, junto com os alunos, porque como a gente sabe, o aluno ele é o protagonista na escola, ele sinaliza para a gente, olha, Rafael, eu acho melhor, cara, assim, a minha carreira eu estou pensando em fazer arquitetura. Pô, cara, olha só, de repente, uma escola técnica para você, a gente tem que pensar num outro aspecto, de repente é melhor o acesso à universidade. Então, o ensino médio vai ter um desenho. Não, Rafael, olha só, eu quero ser técnico em edificações, ou quero, por exemplo, fazer técnico em administração. Olha, então são tais escolas da rede estadual e federal, o processo de seleção é dessa maneira, e aí a gente vai orientando. Só que é claro que esse é um elemento importante, mas não é o mais importante. O mais importante ainda é continuar esse processo de formação humana. Então a gente trabalha, de novo, os temas associados à autoestima, a própria ética, como a gente comentou, essa capacidade de solidariedade. É até bom os professores estarem escutando isso, os outros professores todos do Brasil, porque, por exemplo, eu tenho um relato da minha história bem diferente do que você está falando e posso dizer quais são os pontos negativos. O meu estudo foi num colégio, ensino médio bom, mas bom cognitivamente, que é essa coisa que cada vez mais a gente vai relutar com os computadores. Sim. Eu não tinha preocupação nenhuma, não tive disciplina nenhuma, nenhum professor se importava com bullying interno, autoestima, se você estava integrado no colégio ou não, a preocupação era zero, a humana era zero. Então, até hoje, a nossa educação ainda é muito preparada para as capacidades cognitivas. Nem na faculdade você tem uma disciplina de socialização, isso não existe. Todo mundo que está aqui, na nossa geração, aprendeu isso na vida, como se isso fosse uma capacidade espontânea do ser humano, né? E não é super difícil, né? Eu costumo dizer assim, né? Nas palestras que eu dou, né? Que eu já falei dessas duas skills, né? Ou você vai aprender a programar, ou você vai aprender a lidar com o outro, né? E aí tem um monte de gente, né? Você deve conhecer desde pequenininho, fala assim, não, odeio matemática, tenho medo de matemática, estudar matemática de jeito nenhum. Então, fala assim, é fácil, parece fácil no primeiro momento, você fala assim, não, eu prefiro lidar com pessoas, tá?
Então vamos lá, vamos lidar com pessoas. Aí você vai ter que aprender a controlar sua angústia, sua ansiedade, sua raiva, sua tolerância Perfeito. e tudo mais. Na hora que o outro faz alguma coisa, você ficou com raiva, como é que você Que lida com aquele negócio? É uma estratégia Aí, matemática. exatamente. E aí, na hora que as pessoas começam a enfrentar o que é lidar com o outro, com o ser humano, começa a fugir todo mundo do computador de novo. Porque, olha, parece que é fácil, mas é muito difícil, não é? E a gente precisa de uma orientação educacional nesse sentido que a gente não tem. dentro da escola, né? Exato. Educação básica. E os alunos, eles relatam para a gente que muitos dos nossos já estão no ensino médio, né? E que ajudou demais, foi fundamental. A gente tem interatividade aqui, olha, o Wagner Frazão dizendo, ótimo tema, parabéns. E, de novo, como as escolas e faculdades podem mudar hoje para preparar os jovens para as profissões futuras? Então, cada vez menos com essa parte da capacidade técnica, da capacidade cognitiva, né? Eu estou presente em muitas universidades aqui no Rio de Janeiro e o que eu estou vendo é o seguinte, a universidade se tornou um local de encontro super importante, porque, na prática, os pais obrigam os filhos a ir para a universidade, né? Eu quero que você tenha um diploma para ser alguém na vida. Hoje em dia, o diploma não garante mais nada para ninguém, mas o que ele consegue? Ele consegue ir ao encontro do outro, ele vive... Ele se obriga a estar em equipe, a estar em grupo, a conhecer amigos, a fazer movimentos estudantis. E é essa que é a habilidade mais importante hoje. Então, o que acontece? Os alunos já estão sentindo que os professores não atendem mais a demanda com relação à internet, mas como eles já estão no encontro, eles se mobilizam, eles mesmos. Tem vários movimentos internos que não têm a ver com a faculdade e eles começam a fazer... Os coletivos... E aí chamam professores externos, chamam o pessoal, tipo, influenciadores digitais, que é uma profissão super próspera no futuro, né? Que tem a capacidade de liderança, né? Hoje, um aluno seu abre um canal no YouTube, começa a falar na mesma linguagem que o outro. Você tem alunos? A gente tem alunos, né? Pelo menos aqui, que eu me lembro bem rapidamente, a gente tem 3 alunos que têm canais no YouTube, é claro, a prioridade é games e tudo, mas também é legal, uma forma deles se exporem, né? Enfim, eu acho bem interessante. Então, vai ser dividido entre você vai aprender na internet, em casa, focado, e você vai ao encontro do outro para poder ativar a motivação para o estudo, né? Porque uma das coisas que a gente estava discutindo aqui é o seguinte, poxa, mas tanta gente que não tem saco de estudar, né? Porque, na verdade, tem uma crise lá, esse é um dos papéis que a entropia tenta fazer, né? Lá nesse ecossistema que eu estou montando, voltado ao empreendedorismo. Porque eu sempre fico me perguntando, olha só, na internet já tem conteúdo gratuito a beça. Se você der um Google e procurar por qualquer assunto, tem algum professor que vai te explicar todo aquele conteúdo, né? E tem as pessoas com uma defasagem educacional enorme para o mercado. Aí eu fico me perguntando, se aquele jargão tipo, você teve acesso à educação, eu já estou começando a questionar, porque acesso à educação todo mundo tem, já está de graça na internet. O que falta? Não é acesso à educação, o que falta é o gatilho humano para que essa pessoa entenda que aquilo ali é importante para a vida dela, ou que aquilo ali vai ajudar ela, vai trazer um retorno, entendeu? Que é o professor. Que é o professor. Exato. Olha só, a gente também tem aqui um elogio de Maria Clara Muniz de Brito, muito informativa, é bom ver temas que afetam tanto o cotidiano das escolas serem debatidos por pessoas que vivenciam essa realidade. Arrebenta aí, pai. Minha filha. Beijo, filho. O Wagner, de novo, os professores da rede têm capacitação para lidar com essas mudanças de comportamento? Na verdade, o professor ele tem que ter uma das habilidades dos profissionais do futuro, é essa, capacidade de se adaptar. Eu dou aula há 18 anos, o meu aluno de 18 anos atrás é totalmente diferente do de hoje, eu não posso ser o professor de antigamente. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me adaptar a isso. Como ele pode fazer isso? Ele tem que dar passos rumo a essa, não só qualificação, mas ele tem que entender, tem que ter sensibilidade, ele tem que perceber onde o trabalho dele está atingindo ou não aquele aluno. Não pode mais, como o professor comentou, subir, pegar o gente, bom dia, essa aqui é a matéria, aprendam e ponto final. Vira para o quadro. Não existe mais isso. O professor tem que ter essa capacidade. Exige um esforço. Olha só, tem uma pergunta aqui, Marcela Silveira, como vocês pensam a população de idosos crescente nesse mundo futurístico? Será que ficarão completamente excluídos? Eu vou passar a palavra para vocês, mas se vocês quiserem, eu vou colocar a tal pesquisa nas postagens da gente no Facebook e vou adiantar aqui um pouquinho. Uma dessas profissões do futuro é uma espécie de um cuidador de idoso. Não é um cuidador de idoso, mas é um amigo do idoso.
É uma pessoa que tem capacidade de escuta para o idoso e capacidade de diálogo com o idoso, um diálogo empático. Então, eles preveem isso. Eu achei muito interessante, que eu falei, humanamente, isso era para ser tão espontâneo, tão natural, mas vai virar uma, o professor até, uma profissão segundo essa pesquisa. Por que você fez o... É porque, assim, a gente vive uma sociedade da metade dos anos 90 para cá, competitiva. Nossa sociedade no Brasil, em termos globais também, ela encampou o neoliberalismo de uma maneira fora do normal. Então, a gente tem essa justificativa de qual? Eu tenho que resolver o meu problema. Se o meu problema significa deixar um idoso da minha família de lado para resolver o meu problema financeiro, eu tenho que fazer isso. E acompanhando isso, há um processo de envelhecimento da população mundial. Que no Brasil ele é acelerado. Ele começou um pouco mais tarde, mas ele é acelerado. Então, o número de idosos daqui em 2030, 2035, uma parte da população vai ter mais de 65 anos. E essa geração de 65 anos, daqui a 12 anos, ela não é uma geração que cresceu ouvindo que precisava cuidar da saúde. Então, você tem um número muito grande de diversas doenças, neurológicas, físicas, de uma gama gigantesca. Num mundo competitivo, onde filhos e netos têm que resolver seu problema, como é que vai resolver essa questão do idoso? E aí eu volto à questão do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que ele não vai ser mais só checar a saúde do idoso e tal. Ele tem que ser um psicólogo, ele tem que ser uma pessoa que conversa, que estimula ele, porque assim, gente, cada vez menos o idoso é uma pessoa incapaz que está excluído da sociedade. O idoso, com a rede social, com a internet, ele está completamente incluído. Exatamente. Ele consegue contribuir. Eu vejo hoje, tem pessoas de 90 anos completamente ativos, entendeu? Não precisa mais interpretar aquele idoso como aquele cara que vai ficar encostado, dá para estimular. Então, aí a gente vai ter que ter profissionais para isso. Do mesmo jeito que as crianças precisam de estímulo para ir lá estudar, a gente vai precisar fazer a mesma coisa com os idosos. Na verdade, todo mundo vai precisar de estímulo. Olha só, a gente já está indo para os minutos finais, já falaram aqui no meu ponto. Eu estou arrasada, porque eu adoro o assunto. Professor, por favor, entre no nosso Facebook, coloque mais conteúdo. Christian, entre também. Coloque suas pesquisas, traz para a gente seus papers, coloque ali sua experiência. Vamos debater esse assunto que é extremamente importante. Educação básica, ensino médio, graduação, pós, enfim, é importante para todo mundo. Obrigada pela companhia. Você que seguiu a gente aqui no #Educa já sabe que tem mais conteúdo no Facebook, no portal da Multirio. E eu aguardo vocês no próximo #. Até lá!